compartilhar uma tela. Confirmem para mim aí se vocês estão vendo. Tá aparecendo aí para vocês. Ótimo. Vamos começar então. Deixa eu só ativar o mudo aqui. Vamos então começar esse treinamento para a gente falar um pouquinho sobre prosperidade, sobre a gente destravar as nossas crenças para a gente alcançar os nossos objetivos. Então, assim, antes de mais nada, o que a gente precisa entender? O que é prosperidade e o que é prosperidade para você? Porque o conceito de prosperidade ele pode ser diferente para mim, para a Ellen que está aqui, para a Rafa, para o Wayne. Então, cada um pode ter um objetivo quando a gente fala sobre prosperidade. Prosperidade para mim é tal coisa, para você é uma coisa diferente. Mas para a gente falar de prosperidade como um todo, é importante que a gente entenda e que a gente leve em consideração o que a gente chama das 5 saúdes, que eu sempre falo sobre essas 5 saúdes, seja quando a gente vai montar nosso quadro dos sonhos, seja quando a gente vai montar metas para a gente poder buscar, né, alcançar objetivos, para a gente organizar o nosso dia a dia, para a gente organizar o que a gente quer alcançar. Então, as 5 saúdes, elas são importantíssimas porque não adianta a gente falar, por exemplo, de saúde financeira se a gente não cuidar de todo o resto, né? Senão a gente pode se tornar aquilo que a gente chama de um pobre homem rico. Já ouviram falar dessa expressão? Quando a pessoa tem tudo, mas ela só tem dinheiro, né? Então, a gente precisa entender que a prosperidade, ela engloba você ter saúde em todas as áreas da sua vida, tanto a financeira quanto a familiar, né? Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você deixa de lado a sua família e, consequentemente, chega num momento da sua vida que aquilo que, teoricamente, é o mais importante para você já não existe mais. Não adianta você não ter, né, a saúde espiritual para que você possa caminhar de uma forma equilibrada para alcançar, né, todas as outras saúdes. Não adianta você ter todas essas saúdes se você não tem a física e acabar, né, numa cama de hospital, acabar, né, de alguma forma em que você não consiga desfrutar de todas as outras saúdes que você venha a construir. E a saúde social, né? Você ter um ciclo de relacionamento que te ajude a ter todas essas outras saúdes, né? Se você vive num ciclo social que te impede o crescimento, muito provavelmente você não vai ter essa prosperidade, você não vai ter todas essas saúdes, você não vai conseguir encontrar esse equilíbrio. Então, eu gosto sempre de pincelar sobre essas 5 saúdes, para que a gente comece a pensar em pequenas atitudes que a gente pode ir tomando no nosso dia a dia, para que a gente possa alinhar todas essas saúdes de forma a gente encontrar a prosperidade, né? Então, da mesma forma como a gente precisa criar ações, criar estratégias para buscar a saúde financeira, que é o foco que a gente vai falar aqui, mas a gente também tem que ficar de olho na nossa saúde, na nossa saúde familiar, né? A gente ter tempo de qualidade com quem a gente ama, a gente fazer coisas que nos deixem felizes e que tragam afetos positivos, né? Que a gente possa realmente compartilhar momentos e ter experiências com a nossa família ou as pessoas que a gente realmente gosta de se relacionar. A saúde espiritual, que é importantíssima, independente de qual seja a sua religião, de qual na igreja você frequente ou não, mas que você desenvolva a sua espiritualidade para que você possa ser um ser humano melhor e para que você possa também ter esse equilíbrio, né, seja físico e mental. A saúde física, que é importantíssimo, como eu disse, né, você cuidar da sua saúde. Então, não adianta você ter uma saúde financeira, uma saúde familiar, se você não tem uma saúde física, né? Se você não tem força para brincar com seus filhos ou para cuidar dos seus pais, você não tem força para, né, poder se relacionar com seu cônjuge, se você não tem força para trabalhar, né? Então a saúde física ela é importantíssima, não só fisicamente como mentalmente, né? A gente sabe o quanto a atividade física ela vai ajudar
a melhorar níveis de estresse, a diminuir possibilidades de ansiedade, de depressão. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde física como uma das prioridades aí para a gente poder, né, de fato, alcançar essa prosperidade. E a saúde social, como eu falei, que a gente vai tratar um pouquinho mais também, que é nessa questão da gente estar num ambiente que proporcione o crescimento de uma forma conjunta, né? Se você tem ali um social que vai te botar para baixo, de qualquer forma, mesmo que você alcance uma prosperidade financeira, a probabilidade de você perder tudo que você conquistou é muito grande se você está num ambiente que não seja favorável, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado para que a gente possa, de fato, cuidar de todas essas saúdes. Só um minutinho aqui, gente. Amor, você consegue ver aí se tem gente entrando? Porque que não aparece mais as notificações para mim. Planificou seu laço, sabe? Ela estava com outro. Não, não deu. Deixa o meu lá até sair. É porque aqui tá aparecendo, eu não tô conseguindo admitir. Só um minutinho Coloca o aqui, bebê, gente. não chegou. Eu sinto seu lá. Não sabia. Então, vamos lá. Calma aí. Pronto. Passou aí para vocês também? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a saúde financeira. E aí, para a gente falar sobre saúde financeira, a gente precisa, antes de mais nada, entender qual a nossa relação com o dinheiro. Conseguiu aí? Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes, ao longo da nossa vida, a gente vem ouvindo coisas sobre o dinheiro, crenças sobre o dinheiro, que criam na nossa mente, né, paradigmas assim que fazem a gente muitas vezes deixar de buscar o dinheiro ou de ter uma relação difícil com o dinheiro. Então, quais são as suas crenças limitantes em relação a esse assunto? A gente ouve muito falar que dinheiro é sujo, né, que riqueza não traz felicidade. Essa é muito típica, né? Não adianta ser rico, que eu não vou ser feliz, enfim, muitas coisas nesse aspecto que a gente vai abordar. Essa questão do rico é mau caráter, muita gente já ouviu ou reproduz essa fala, né, de que, fulano é rico, então não deve ser boa pessoa, né, e estabelecer um teto. Você tem um teto ali que você fala, se eu ganhar R$ 2.000 por mês, tá bom. E aí você tem tanto isso na sua cabeça que chega nos 2.000 e tá bom mesmo, sabe? Que você não faz nada mais para poder ganhar 3, 4, 5, para dobrar, triplicar isso. E muitas vezes o 2.000 já não é mais suficiente, mas ainda assim você tem aquilo no seu subconsciente, você acaba acreditando que, né, é o máximo que você consegue ganhar. Então, falar que o dinheiro é sujo, que riqueza não traz felicidade, que rico é mau caráter, é um monte de crença limitante que a gente mesmo ouve, ou que a gente, né, que a gente mesmo reproduz, ou que a gente ouve o tempo todo de outras pessoas que a gente convive e que acabam impedindo o nosso crescimento. E por que que é importante a gente parar para pensar sobre isso? Porque muitas vezes a gente tem isso no nosso subconsciente e isso nos atrapalha, né? Então, refletir sobre qual é a nossa percepção sobre o dinheiro é importantíssimo. Quando eu comecei a parar para pensar sobre isso, eu comecei a lembrar de vários momentos da minha vida que a minha mãe falava para mim: fulano de tal tem dinheiro porque deu sorte. Ou então, fulano de tal tem dinheiro, né, tem uma condição melhor, porque tem muita habilidade, né? Tipo assim, nasceu com dom para tal coisa. E aí eu tinha isso na minha cabeça. Eu tinha na minha cabeça que ou a gente ficava rico por sorte, ou a gente ficava rico porque a gente já nasceu predestinado a ser rico, e se você não nasceu predestinado a ser rico, você nunca vai ser.
E só depois de estudar muito sobre educação financeira, estudar muito sobre mentalidade, sobre empreendedorismo, que eu fui abrindo a minha cabeça para entender que qualquer pessoa pode sair da situação em que está e ir para uma situação completamente diferente se desenvolvendo. Então, é tudo realmente uma questão de você desenvolver habilidades, de você, né, desenvolver estratégias para você alcançar objetivos. E existem inúmeros casos de pessoas que não tinham habilidade, não tinha dom, não tinha, né, sorte, mas que conseguiram chegar lá por conta de, né, de muito trabalho, enfim, né, de muita dedicação, e que dessa forma elas alcançaram, né, coisas que muitas pessoas geralmente não conseguem, porque não tentam, né? Porque já colocaram na cabeça delas ou que elas não têm habilidade ou que não têm sorte, enfim, e isso limita elas de alcançar essas coisas porque elas param de tentar, né? Então, o objetivo aqui é que você identifique coisas que estão aí no seu subconsciente ou coisas que vieram da sua infância ou de algum momento da sua vida que você escutou alguma coisa que você colocou para você como verdade absoluta, e a partir daí você não buscou formas de, né, verificar se essa informação era verdadeira ou não, se era uma opinião, se era um fato, e, né, parou de tentar, parou de buscar alternativas para que você tivesse uma vida melhor. Então, a gente precisa identificar, né, e distinguir essas duas palavras, o que é ganância e o que é ambição, porque muitas vezes a gente se perde, né, nessas duas definições, e aí a gente, não, vou me satisfazer com pouco que eu ganho aqui, porque querer mais ou fazer mais é ganância. E não é. Se você tem propósito, se você quer se desenvolver, se você quer gerar abundância para a sua vida e para né, derramar, gerar abundância para a vida de outras pessoas, isso não é ganância, isso é ambição, né? A ganância é quando está totalmente ligada ao seu ego, ao que você quer mostrar, ao poder que você quer ter, né, a coisas que você quer conquistar para única e exclusivamente benefício próprio. Agora, quando a gente fala de ambição, é você querer se desenvolver, é você querer melhorar, é você querer, através dos seus dons, das suas qualidades, né, do que você vai aprendendo ao longo da vida, você poder gerar isso também para a vida de outras pessoas. Da mesma forma como você enxerga, né, uma luz no fim do túnel, você poder levar essa luz no fim do túnel para também outras pessoas. Então, a ambição, ao contrário da ganância, ela é saudável e ela é importante justamente para que a gente possa se desenvolver, porque senão a gente leva uma vida na zona de conforto. A gente leva uma vida em que qualquer coisa tá bom, né, em que qualquer coisa é suficiente, e aí a gente deixa de viver o ótimo porque a gente se contenta com o bom. E eu falo muito isso, né, que eu sou uma pessoa que eu busco sempre o ótimo, porque o bom é ok, sabe? O bom já é bom, mas existe sempre o ótimo, existe sempre uma possibilidade de você viver de uma forma melhor, de você fazer as coisas de uma forma melhor. Então, se a gente está aqui para fazer algo, que a gente faça algo da melhor forma possível, né? Eu acredito muito nisso. Eu sempre falo também, né, que a gente não tem que buscar a perfeição, porque a perfeição ela não existe, né? E eu gosto muito de uma frase que fala que a excelência é um alvo móvel. Então, quando você acha que alcançou a excelência, você vai ver que a excelência vai para um outro patamar, que você pode ir um pouquinho mais além, né? Então, na hora que você chegar ali no seu safira, você vai ver que você pode ir um pouquinho mais além, que você pode ir ali para o esmeralda. Quando você chegar no esmeralda, você vê que você pode ir um pouquinho mais além e a sua excelência vai para o foco no diamante. E assim por diante, né? A excelência é um alvo móvel. E se você ali no Safira, você já está ganhando, sei lá, uns 2, 3 mil reais, por que não ir para o Esmeralda ganhar um pouquinho mais? Por que não chegar um bônus de diamante com 8 mil, 9 mil reais, que vai, né, trazer muito mais tranquilidade financeira para você e para sua família? Então, o bom, ele é legal, né? Você ter uma renda a mais, que seja de 1.000 reais ali, desenvolvendo esse negócio em paralelo, já é muito bom.
Mas por que não fazer o ótimo? Por que não ir buscando cada vez mais uma excelência em que você possa ir crescendo e, consequentemente, levando, né, uma melhora não só para a sua vida, como para de várias pessoas. Então, eu sempre me faço esse questionamento, assim, às vezes eu paro e falo assim, ai, é tão, né, tão mais confortável ficar aqui no bom, mas eu sempre penso que toda vez que a gente para, toda vez que a gente estagna, todas as pessoas ao nosso redor vão estagnar também. Então, para que a gente possa, né, levar abundância, levar melhora para a vida das pessoas, a gente tem que evoluir, a gente tem que buscar ser melhor, a gente tem que buscar sempre um patamar acima, a gente tem que buscar sempre um alvo, né, móvel de excelência ali que possibilite com que a gente possa levar também isso para as outras pessoas. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa muito ajustar o nosso termostato financeiro. Porque se ganhar 8.000, por exemplo, que é uma média de ganho do diamante, é muito para você, é porque provavelmente você não convive com pessoas que têm essa média de ganho no seu dia a dia. E isso é muito comum. A gente vive num ambiente, numa sociedade em que as médias de ganho, né, as médias salariais, as médias de né, custo de vida mesmo das pessoas no Brasil é muito baixo. Então, dificilmente a gente convive com pessoas que têm ali ganhos acima de 10.000 por mês, ganhos acima de 20.000 por mês. Quantos milionários que você conhece, que você convive no seu dia a dia? Então, geralmente, por a gente conviver com pessoas com poder aquisitivo tão baixo, por a gente conviver com ambientes, né, que tenham ali um custo de vida tão pequeno, a gente acha que ganhar um pouco mais, às vezes, é impossível. Às vezes, né, é algo que a gente nunca vai conseguir, justamente porque a gente não conhece outras pessoas que consigam. Então, uma boa forma da gente começar a melhorar o nosso termostato financeiro é realmente começar a conviver com pessoas, né, ou ambientes, ou, enfim, né, qualquer coisa que te estimule realmente, que te faça enxergar que existem muitas coisas que vão muito além da nossa bolha, né, do nosso universo ali, do ambiente em que a gente vive. Eu brinco que a gente, às vezes, precisa ter experiências quase que culturais, sabe? De ir no Independência Shopping, por exemplo, e entrar numa loja sem ser, né, as lojas de mais comuns, assim, mais populares de C&A, Renner, Marisa, enfim, nessas lojas de departamento que a gente fala, e entrar naquelas lojas caras, sabe? Que tem uma calça jeans que custe mais de R$ 1.000, que tenha um sapato que custe R$ 3.000. E para que isso? Não é para você, eu quero ter esse sapato, eu quero ter essa calça. Mas é justamente para você começar a mudar o seu termostato social, né, e financeiro, e enxergar que existem pessoas que pagam R$ 1.000 numa calça tranquilamente, que pagam 3.000, R$ 10.000 num sapato tranquilamente, para que você comece a entender que existe uma abundância muito maior no mundo do que a gente imagina. E às vezes a gente se vê ali limitado a um ciclo de relacionamento, a um ambiente que, né, você fala, eu estou fazendo né, trabalhando aqui com um projeto, com um negócio, para que eu possa ter uma renda em paralelo, para que eu possa ganhar R$ 1.000, R$ 2.000 a mais, que a pessoa até assusta, acha que você está viajando, sabe? Que você está falando abobrinha e que você nunca vai conseguir conquistar isso. Porque são pessoas que talvez vivem num ambiente tão, né, limitado que elas não conseguem enxergar que existe algo a mais. Então, a gente precisa começar a buscar formas de a gente ampliar o nosso campo de visão para a gente enxergar que existem coisas muito maiores lá fora. Ano passado, eu e o Douglas, a gente foi, juro, eu nunca tinha ouvido falar, e a gente caiu de paraquedas, né, num bairro que tem um shopping lá em São Paulo que chama Shopping Jardins. E quando a gente entrou dentro desse shopping, a gente ficou, tipo assim, com vergonha, sabe? Quando você fica deslocada, assim, que você fala, gente, não é possível que as pessoas pagam 50, R$ 100.000 num sapato. Eram coisas absurdas para a gente,
mas para a grande maioria das pessoas que frequentavam aquele lugar, isso não era nada, né? Porque você paga isso num sapato que você não ganha no mês. Então, é muito bom quando a gente tem essas experiências culturais, praticamente, né? Falando dessa forma, que a gente começa a enxergar que existe um mundo de prosperidade, um mundo de abundância muito maior do que a gente imagina. Então, frequentar esses lugares é uma forma de você furar a sua bolha e começar a enxergar, né, que existe riqueza e que existe, né, uma forma de você também chegar lá, porque existem pessoas que estão lá, né, mas também para que você comece a entender, por exemplo, quando você vai vender um perfume que você fala assim, nossa, mas eu ofereci para 2 pessoas e essas pessoas falaram que estão sem dinheiro, que o perfume é caro, que talvez seja realmente porque você está num ambiente ou num ciclo de relacionamento em que as pessoas, né, têm uma condição ali menor, mas talvez se você mudar um pouquinho o seu, né, ciclo de relacionamento, ou se você mudar um pouquinho a estratégia, você vai ver que tem pessoas que pagam isso tranquilamente, que vão virar para você e vai falar, nossa, mas só 139 nesse perfume, muito barato, né? Então, ir mudando realmente o ambiente para que a gente possa ter né, essa experiência e começar realmente a trabalhar a nossa mentalidade para a prosperidade. E eu falo isso porque, por exemplo, quando eu fazia uma venda e que dava, sei lá, mais de 300, 400 reais, eu já cheguei a fazer venda para uma única cliente de 800 reais, antes eu tinha medo de falar, sabe? Eu ficava assim, ai meu Deus, a pessoa não vai querer comprar, né? Porque ela selecionou um monte de coisa. Na hora que eu falar o preço, ela vai desistir da compra. E eu precisei trabalhar a minha mentalidade, o meu termostato financeiro, para poder enxergar que, para mim, às vezes, 800 reais era muito, mas para muitas pessoas não era. Então, a gente tem que parar de ter medo de falar de preço, de falar de dinheiro, sabe? E começar a ter mais confiança, começar a ter mais, né, essa noção mesmo de que, pô, o dinheiro está aí, né, e está circulando, e que a gente pode fazer parte, que a gente pode ter uma quantidade, que a gente pode ter uma fatia desse dinheiro. Então, começar a parar de ter medo de falar de dinheiro, de falar o preço do seu produto, de vender o seu produto. E se você está num ambiente em que as pessoas estão dizendo, ah, seu produto está caro, eu não tenho dinheiro para entrar no seu negócio, às vezes mudar esse termostato financeiro, né, e mudar esse ambiente, que você vai começar a encontrar pessoas que queiram fazer parte dele, né, vão encontrar pessoas que, não, eu quero participar disso porque eu também quero ter mais grana, ou eu quero participar disso porque, né, isso faz sentido para mim, ao contrário de pessoas que não conseguem nem imaginar, né, que nem eu disse, como é possível ganhar 500, 1.000 reais a mais, e por isso elas acham que é loucura quando você fala que você está fazendo um negócio como esse. Então, mudar ambientes, frequentar ambientes, né, que sejam diferentes do que você está acostumado é importantíssimo. A gente vive numa realidade, né, que muitas vezes a gente acredita que é só aquilo que existe, né? E aí quando você sai dessa bolha, quando você frequenta um bairro que seja diferente, você já começa a ver que, poxa, sabe, se existem pessoas que estão lá, eu também posso ocupar esses lugares, eu também posso ocupar essas cadeiras, né? Eu falo isso com muita propriedade porque eu vivi isso, né? Eu vivo isso diariamente. É, quando eu estava ali na faculdade, eu era estagiária, eu fui, né, num dos melhores condomínios da cidade, que eu nunca tinha entrado, né, num condomínio, eu não tinha parentes, amigos em condomínio, e eu fui, trabalhei no lançamento e fiz, né? Eu era jornalista e fiz entrevista e tudo mais no lançamento do Alphaville. E eu olhava para aquelas pessoas e olhava para aquele condomínio e falava, cara, nossa, isso aqui é muito, sabe? Essas pessoas são muito diferentes de mim, isso daqui é muito surreal, isso é muito incrível, mas era tão distante da minha realidade que, sabe, eu nem me imaginava, né, uma pessoa que pudesse estar naquele meio. E depois, à medida que eu fui trabalhando essa minha mentalidade, que eu fui me abrindo para a prosperidade, chegou um momento da nossa vida em que eu e o Douglas compramos um terreno nesse condomínio.
né? Então, por que que eu falo isso? Porque às vezes as coisas parecem impossíveis para a gente, à medida que a gente vai, né, se desenvolvendo, que a gente vai crescendo a nossa mentalidade, as nossas habilidades e tudo, né, que está relacionado à prosperidade, a gente vai vendo que é possível, sim, né? Então, frequentar esses Não ambientes, por pega a mais dúvida. Pode colocar o meu difícil, por pode mais colocar. louco que pareça a Isso. princípio, à medida que você vai, né, ampliando o seu campo de visão, você vai começando a encontrar formas de, poxa, eu talvez possa participar desse meio, eu talvez possa Não, pertencer a esse meio, a esse ambiente. Você vai saindo, né? Igual eu saio hoje do bairro em olha, que eu fui criada e vou para um outro bairro completamente diferente, né? E eu vivi e vivo a vida inteira com a minha mãe reclamando do ambiente que ela vive, do bairro que ela vive, e hoje eu já vejo, né, que existe uma possibilidade de mudança. Então, mudar o seu ambiente, mudar as pessoas. E aí, quando a gente fala de mudar as pessoas, é justamente parar muitas vezes de ouvir, porque às vezes você não consegue deixar de conviver, mas deixar de ouvir você consegue, deixar de ouvir aquelas pessoas que te colocam crenças negativas, que te colocam aqueles pensamentos mesmo de escassez, sabe? Então, parar de conviver com aquelas pessoas que te colocam para baixo, de qualquer forma que seja, né, de forma não intencional, às vezes a pessoa nem fala com o intuito de querer te diminuir ou de querer te paralisar. Ela fala, às vezes, com o intuito de te proteger. Ah, não faz isso porque não vai dar certo. Mas é porque ela vive num ambiente, numa mentalidade, né, num ciclo de relacionamento que realmente ela não consegue enxergar uma prosperidade, ela não consegue enxergar algo a mais. Então a gente tem que parar de ouvir esse tipo de pessoa e começar a ouvir as pessoas certas, as pessoas que vão te estimular, as pessoas que vão te direcionar para um caminho de prosperidade, para um caminho de sucesso, né, as pessoas que vão sempre, né, te colocar lá em cima, né, que vão te elevar, que vão, né, apoiar as suas decisões no sentido de você querer ser uma pessoa melhor, de querer evoluir, né? Então, existem dois tipos de amigos e isso é muito clássico, né? Aquele que quando você fala, eu vou estudar, ou eu vou participar de um treinamento, ou eu vou estar lá na tríade do sucesso em São Paulo no domingo, que vão te zoar, que vão te falar, nossa, final de semana, vai, vamos para balada, vamos beber, vamos para o churrasco, vamos fazer qualquer coisa. Para que você vai ficar perdendo tempo com isso? E tem aqueles que são raros, que são os amigos que vão falar: pô, que maneiro, cara, isso mesmo, vai lá, corre atrás, está no caminho certo, tem certeza que você vai prosperar desse jeito. São pouquíssimas as pessoas que vão falar, que vão te apoiar, que vão falar para você realmente ir. E são essas que você precisa escutar, né? Então, se você não convive com essas pessoas no seu dia a dia, uma forma de você fazer isso é buscando essas pessoas em outros lugares, seja através de livros, você pode conviver com pessoas milionárias com mentalidades incríveis a partir de livros, né, que enfim, foram escritos por várias pessoas aí que tiveram resultados incríveis. Você pode conviver com essas pessoas através de áudios, você pode conviver com essas pessoas através de vídeos, né? Seja através da internet, ou seja, né, através do Instagram, do YouTube, seja lá o que for. Mas aí a importância, né, de você selecionar o que você vai ouvir, de você parar de ficar perdendo tempo com zoeira, com entretenimento, e começar a ouvir pessoas que vão realmente fazer crescer, que vão realmente te colocar insights, que vão te colocar aprendizados diários, né? Que vão te estimular a serem pessoas melhores todos os dias. Então, mudar as pessoas que você convive é importantíssimo. E aí entra também uma questão, né, que é super importante da gente falar, que era estar em eventos como esse da Tríade que a gente vai ter esse domingo agora em São Paulo. Cara, não existe ambiente melhor para o crescimento do que um ambiente como esse, sabe? Que só tem pessoas que estão lá porque quem for são pessoas que realmente querem, né, alcançar um resultado diferente dentro desse negócio, são pessoas que querem alcançar um resultado diferente para a vida delas. Então, é o melhor ambiente que você possa estar
para você estar realmente, né, naquela atmosfera de crescimento, de pessoas que vibram na mesma energia que você, que buscam resultados como você tem buscado. Então, não tem ambiente melhor. Por isso que a gente fala tanto que é importante a gente estar, né, conectado com as pessoas certas, estar em ambientes certos, e eventos como esse, né, oficiais, igual a gente vai ter esse evento da Jan, que é o primeiro grande evento que a gente vai, né? É um divisor de águas, porque ali você vê a energia, né? Você vê realmente, parece que você realmente sente, né? Aquela vibração diferente. Você tem contato com pessoas diferentes. Você tem, né? A possibilidade de enxergar e de conviver com resultados diferentes, com pessoas que já chegaram onde você quer chegar, que passaram pelas mesmas dificuldades que você está passando ou que você vai passar, e que vão te mostrar ali atalhos, né? Que vão te mostrar estratégias para você não passar pelos mesmos problemas que elas passaram e alcançar os resultados que elas, né, já alcançaram. Então, sim, evento é importantíssimo. Treinamento como esse, ai, nossa, é um saco tá numa quarta-feira à noite num treinamento como esse. Você vê que são poucas as pessoas que entram, né? Por inúmeros motivos. Às vezes tem compromissos ou às vezes estão com preguiça mesmo, e é normal, porque a gente vive numa sociedade, num ambiente que não vai te estimular o crescimento. Então, mesmo quando a gente está desanimado, mesmo quando a gente está com preguiça, a gente tem que se forçar, sabe, a estar nesses ambientes, mesmo que seja difícil, né, você sair de Juiz de Fora ou da cidade que você tiver, para ir para São Paulo para poder participar de um treinamento como esse, mas é importantíssimo, porque é lá que você vai ver, né, realmente essa energia, que você vai sentir essa energia, que você vai começar realmente a melhorar, a ampliar, a, né, diferenciar o seu termostato financeiro para você alcançar seus objetivos. Eu gosto muito de falar sobre, né, objetivos e sonhos, porque muitas vezes, por a gente conviver em ambientes tão, né, tão fracos ali, tão engessados, tão pequenos, a gente deixa de sonhar, né? E através desse modelo de negócio, eu e o Douglas, a gente já realizou muitas coisas, várias viagens, né, várias conquistas de sonhos que a gente tinha no nosso coração e que a gente às vezes até deixava de acreditar, né? Ou achava que a gente não conseguiria realizar. E através desse negócio, desse modelo de negócio, a gente já realizou. Hoje a gente vê a vida que a gente leva e é completamente diferente da vida que a gente imaginava que teria há 10 anos atrás. É muito melhor, na verdade, do que a gente poderia imaginar, né? Porque a gente tem essa liberdade, tanto de tempo quanto essa liberdade financeira e principalmente, né, a possibilidade de realizações que a gente, né, nunca imaginou realizar. Então, é importante a gente começar a visualizar e, principalmente, a identificar o que a gente quer alcançar com esses, né, com esse negócio, com as possibilidades que existem dentro dessa ferramenta que a gente tem nas nossas mãos. Porque a Jan é uma grande ferramenta que possibilita com que a gente alcance inúmeros sonhos. Mas quais são os sonhos que a gente quer alcançar? Quais são os sonhos que você quer alcançar? Então, você precisa começar a definir isso para você ter não só um ponto de partida, mas principalmente um ponto de chegada, aonde você quer ir, né? Porque se você não tem isso bem claro, você não vai se mover, você não vai sair do lugar. Ou você vai sair do lugar e você vai para qualquer caminho, vai desistir em qualquer, né? Na primeira dificuldade, enfim, no primeiro desafio. Então, é muito importante que você tenha em mente o que você quer alcançar, quais são as viagens que você quer fazer, o que você quer realizar, quais são os sonhos que você tem guardado no seu coração e que muitas vezes você até deixou de sonhar porque achou que estava difícil demais de realizar, né? E para isso, eu sempre gosto de falar sobre o quadro dos sonhos, que é algo que é muito menosprezado, né, pelas pessoas quando a gente fala sobre prosperidade, sobre a gente fala sobre metas, objetivos, as pessoas
elas acham que é, né, uma bobeira, algo, né, que, tá, beleza, legal, mas não vou fazer. E o quadro dos sonhos, ele é uma ferramenta importantíssima de visualização. E já está comprovado cientificamente, né? Já são vários estudos de diferentes épocas que falam do poder da visualização na nossa vida. O quanto a gente visualizar, a gente mentalizar as coisas que a gente quer alcançar, faz com que a gente busque estratégias para que a gente consiga realizar esses sonhos. Então, o que você precisa para alcançar esses objetivos? Para algum momento dessa sua semana, a gente já está aí na metade da semana e a gente já está praticamente na metade do ano. Então, se você não fez isso até esse momento, que essa semana seja decisiva para você fazer o seu quadro dos sonhos de uma forma clara e objetiva. O que que você quer alcançar através desse negócio? Quais são os seus objetivos? E aí tem que colocar prazo, sabe? Não dá para falar, eu quero uma casa, mas sei lá, uma casa quando? Quando você tiver 100 anos? Uma casa quando? Você tiver em 2050? Uma casa quando você tiver quando? Então, tem que ter prazo. Você precisa colocar prazo para os seus sonhos, para os seus objetivos. Ah, Thalita, mas e se eu não cumprir? Problema. O negócio não é cumprir dentro do prazo ou não, mas é você se programar para isso. Se sair antes, melhor ainda, mas e se sair depois desse prazo? Não tem problema nenhum. Mas se você não colocar um prazo, se você não colocar um objetivo muito bem definido, é muito provável que você não busque estratégias e não faça acontecer. Então, precisa sim de um prazo, você precisa saber o valor, o custo que esse objetivo tem, porque às vezes a gente tem sonhos, tipo, eu quero um carro tal. Tá, mas quanto ele custa? Não sei. Eu quero, né, igual já foi um sonho meu, eu quero abrir uma marca de roupa. Mas quanto custa? Não fazia ideia. E só quando eu comecei a buscar essas informações, quando eu vi o custo, quando eu vi todo o operacional que a gente precisaria ter, que eu comecei a buscar estratégias para realizar. Então, a gente precisa, né, saber o custo do que a gente sonha, para que a gente possa colocar metas. Porque aí, se você tem o custo, se você tem um prazo, é uma conta simples, você vai dividir o custo, né, pelo prazo que você tem, pelos meses que você tem para realizar aquilo, que você já vai ter uma noção do que você precisa fazer, por exemplo, mensalmente. Então, sei lá, eu quero comprar uma moto. Quanto custa essa moto? Quanto tempo você quer, né? Em quanto tempo você quer conquistar isso? Sei lá, em 3 anos, em 2 anos, em 1 ano. Então, quanto você precisa fazer a mais no seu negócio de renda, né, em paralelo, para que você possa alcançar isso? Então, o quanto você precisa aumentar seu bônus, ou o quanto você precisa criar de bônus, que às vezes você ainda não tem um bônus, né? Você ainda não está tendo ganhos com a sua rede, com a sua equipe, ou mesmo com venda, né? Então, o quanto você quer fazer de venda mensal para poder alcançar esse objetivo, o quanto você quer ter de bônus a mais para que você possa alcançar esse objetivo. E a partir daí, começar a fazer metas anuais, metas mensais e metas semanais. Porque se você quer chegar, por exemplo, a diamante até o final do ano, você precisa colocar não só metas, né, até você alcançar o diamante, metas mensais, como também semanais. Porque senão você vai passar um mês inteiro sem fazer nada, vai chegar no final do mês, pô, eu tô com 3.000 pontos e eu quero bater diamante. Não vai conseguir. Então, se você dividir a pontuação de diamante por semanas e começar a buscar formas de fazer movimentação de produto, fazer movimentação de rede para você levantar essa pontuação, até o final do mês vai ficar muito mais fácil de você alcançar essas metas. Então, todas as metas, elas precisam ter prazo, elas precisam ter valor, elas precisam ser divididas, sejam, né, em meses, em semanas e até mesmo em dias. O que você precisa fazer a cada dia para alcançar os objetivos que você quer. E aí, quando você divide em dias, você vê que às vezes nem é muita coisa, mas que você precisa fazer com constância. Se você não manter essa constância, você não vai alcançar esses objetivos. Então, incluir nessas suas metas diárias, né, aquelas
5 saúdes que vão fazer com que você alcance a prosperidade a longo prazo e a prosperidade como um todo, né? Você tirar meia hora para que você possa fazer uma atividade física, você tirar 15 minutos que seja para você ler um livro, para você ouvir um podcast, para você estar num ambiente que te proporcione crescimento. E você também colocar como prioridade estar nos eventos, participar dos treinamentos, para que você possa crescer, para que você possa, né, começar a mudar essa mentalidade, para que você possa alcançar seus objetivos, para que você possa mudar realmente, né, seu termostato financeiro, enxergar além da bolha que você vive, e aí sim você conseguir alcançar aquilo que você deseja. E aí eu falei, né, contei para vocês sobre a minha experiência com um condomínio que eu, né, nunca tinha entrado, e quando eu entrei eu fiquei apaixonada, mas eu achei que era impossível de um dia poder estar lá, e hoje o nosso projeto já está aí, né, a nossa casinha que a gente tanto sonha. E aí, quando eu vejo essas fotos que estão pregadas na porta da minha geladeira, e esse aqui é o meu combustível diário, esse é o mesmo combustível que o Douglas tem, e que a gente trabalha junto todos os dias para poder alcançar. E igual eu falei, é muito bom é muito fácil, né, a gente se contentar com o bom. Seria muito fácil a gente falar, ah, não vamos, né, construir essa casa não, que vai dar muito trabalho, vai gastar muito dinheiro que a gente ainda nem tem, e vamos só comprar um apartamento mesmo e a gente já fica confortável, feliz. E seria muito mais prático, né? Então, é muito fácil a gente se contentar com o bom e deixar de acreditar, deixar de sonhar, deixar de buscar o ótimo. E aí, quando eu vejo essas fotos, quando eu vejo isso aqui, eu falo, não, é isso daqui que eu quero. Não tem nada que eu queira mais do que estar aqui. Estar num prédio ou estar né, numa outra casa seria ok, seria bom, mas a casa do jeito que eu quero, com, né, os móveis que eu quero, com toda a divisão e os quartos e os ambientes que eu quero, é o ótimo. E eu vou correr, eu vou trabalhar, eu vou conquistar esse ótimo, porque depende de mim, né? Então, a gente já sabe o custo, a gente já tem um prazo e a gente se move todos os dias para poder realizar isso. A gente poderia muito bem se contentar com o bom, mas se a gente quer o ótimo, a gente busca cada dia mais alternativas para a gente se desenvolver, para a gente melhorar, para que a gente possa chegar nesse objetivo. E aí que tá, né? Quando a gente se desenvolve, a gente não só leva abundância para a nossa vida, como né, leva abundância para a vida das pessoas. Porque se a gente para de trabalhar hoje, a gente, né, tá confortável, mas e aí? E a nossa equipe? E as possibilidades da nossa equipe também, de cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje nessa sala, também estarem numa casa, morando numa casa como essa. E aí a gente deixa de levar essa possibilidade também para outras pessoas. Então, o nosso trabalho, né, a nossa força, os nossos talentos, eles, né, vão repercutir e eles vão derramar na vida de outras pessoas. Eu gosto muito daquela parábola bíblica, né, que fala sobre como que fala? O não é fazendeiro, eu esqueci o nome, que deixa para os seus servos, né, as moedas e aí os dons, né? E aí cada servo dá uma utilidade para os dons, né? Aquele servo que recebeu mais dons, ele multiplica esses dons, e tem o servo que recebeu menos dons e que, né, recebeu um dom só e ele vai e esconde aquele dom, ao invés, né, de prosperar, de através daquele dom trazer mais dons. E eu acredito muito nisso, que a gente precisa pegar os nossos talentos e transbordar, né, e multiplicar e levar para as mais pessoas. Então, quando a gente sonha grande, quando a gente tem ambição de ser uma pessoa melhor, de conquistar coisas melhores, de viver o melhor dessa terra, consequentemente a gente vai levar isso também para outras pessoas. Então, uma meta, né, ela é a chegada, mas o foco
precisa estar no percurso. Você precisa todos os dias caminhar para alcançar os objetivos que você quer, os sonhos que você tem no seu coração, né? Se você focar lá na chegada, que é, né, a sua meta, o seu sonho, mas não fizer nada para alcançar isso, esse sonho vai morrer. Esse sonho, esse dom, esse seu talento, ele vai ficar enterrado. Então, você precisa desenvolver, né, todos os dias, você precisa criar habilidades novas todos os dias, você precisa sempre buscar ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, buscar informação, conhecimento, para que você possa transbordar na vida das pessoas e para que você possa, nesse percurso, você criando estratégias e, consequentemente, né, levando a abundância não só para a sua vida, como para a vida de outras pessoas. Então, era um pouquinho disso, né, que eu queria falar hoje, para a gente continuar trabalhando essa mentalidade, esse termostato, né, e esse ambiente de crescimento, para que todo mundo possa, né, à medida que vá se desenvolvendo, vai enxergando que existe um mundo de possibilidades muito maior do que a gente imagina, e que todo mundo que está dentro dessa sala aqui, até porque, né, numa quarta-feira, quase 10 horas da noite, quem está aqui realmente são pessoas que querem se desenvolver, que querem alcançar objetivos e que querem conquistar coisas diferentes para suas vidas. Então, a gente realmente precisa estar conectado, buscar pessoas que também queiram crescer, se desenvolver, para que a gente possa aprender todos os dias, para que a gente possa se desenvolver mais a cada dia e, consequentemente, a gente ir alcançando esses objetivos. Ok? Então, para finalizar, né, fica o meu convite. Eu não sei se todos que estão aqui já estão inscritos para participar da tríade, mas quem ainda não está, converse com a gente, converse aqui, né, com os diamantes, vamos buscar uma alternativa, vamos buscar uma forma de você conseguir estar lá junto com a gente, porque vai ser um evento que realmente é esse nível de energia, esse nível de ambiente que a gente precisa estar e se relacionar. E se organizem para estar também, né, nos treinamentos de toda quarta, nas APNs de terça e de quinta. Ontem acabou não tendo, né, foi feriado, eu e o Douglas estávamos na festinha da Clarinha, então acabou ficando tumultuado. Amanhã tem APN, as APNs, né, presenciais que voltam aí na segunda com força total aqui em Juiz de Fora. E a gente precisa realmente estar nesse ambiente para que a gente possa se desenvolver. À medida que a gente vai convivendo, que a gente vai buscando, né, cada vez mais informação, técnica, estratégia, mas a gente vai conseguindo alcançar nossos objetivos. Mais algum aviso para a gravação? Mais algum aviso, gente? Não. Só isso? O Douglas chegou aqui Os pertinho de mim. reunião dos diamantes agora, né? Reunião dos diamantes agora, às 22 horas. Então, a gente vai encerrando aqui para que a gente possa estar lá participando também. A Bela está lembrando do café de negócios no sábado, né, lá na franquia também, presencial, para quem é aqui de Juiz de Fora, que é um ótimo momento também para conhecimento, para ter esse ambiente de crescimento e para a gente se desenvolver. Daniel, te espanquei, Dan? Nossa senhora, eu desse tamanho batendo em você, hein? Tá danado. Oi, gente, boa noite, então. Fiquem com Deus. Boa noite. E até a próxima. Mas Rodrigo está aqui. Tá em duas?